E aí, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de português e a gente vai fazer uma espécie de revisão aqui, tá? O estudo da sintaxe que nós começamos no bimestre passado, nós falamos sobre sujeito e predicado, que nós começamos, né? Falar sobre ele, e o que nós chamamos de termos essenciais da oração. Tá? Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado, tá? O que é o sujeito? Sobre quem ou sobre o que nós estamos falando. E o predicado é o que falamos, né, sobre o nosso sujeito, incluindo o verbo, tá? Não vamos esquecer que o verbo faz parte do predicado, tá bom? Vamos passar aqui, ó. O sujeito sempre vai entrar em concordância com o verbo. O que é concordar, gente? Tá ali, né? Plural, singular, feminino, masculino, enfim. São as concordâncias nominais e também o sujeito e o verbo estarão ligados um ao outro. Porque quando você pergunta para o verbo, né? Quem fez isso, né? Que fez aquilo? O verbo vai te responder e assim você acha o sujeito. E nós vimos isso. Apresenta como núcleo um substantivo, um pronome, uma palavra substantivada. Nós já vimos isso. O predicado tem verbo, concorda lá com o sujeito, né? Contém uma afirmação a respeito do sujeito. Aqui um exemplo, ó, suou na escuridão, uma pancada seca. Aí a gente pergunta aqui, ó, que suou na escuridão? Nosso sujeito, ó, uma pancada seca. O verbo aqui, ó, suou. Tá? Todas as noites, depois de jantar, eu e minha família assistimos à televisão. Vemos aqui, olha, que o sujeito ele não necessariamente tem que estar na frente, no início da oração. Ele pode estar no meio também. Olha só, todas as noites, depois de jantar, eu e minha família assistimos televisão. Quem assiste televisão todas as noites depois de jantar? Eu e minha família. Nós temos aqui um sujeito composto, temos dois núcleos, né? E aqui tem os tipos de sujeito, que vocês têm aí todos os vídeos que eu já gravei, os material que nós colocamos, o livro também você tem, tá? Então, você tem todo esse material de apoio. Tipos de sujeito. Simples, apenas um núcleo, quer dizer, a palavra mais importante. Meu avô brigou com outros fazendeiros. Quem brigou com outros fazendeiros? Meu avô. Qual a palavra mais importante? Avô. Então, só tem um núcleo, apenas um núcleo, então sujeito simples, tá? O composto tem dois núcleos, vai ter duas palavras importantes. Aqui, olha, os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. O que não serão vendidos? Os quadros, os livros e os móveis. Olha só, quadros, livros e móveis são os núcleos do meu sujeito. Então, são três palavras, sujeito composto. Ok? O oculto, desinicial ou implícito, né? É aquele que está escondidinho ali. Ele não aparece, mas você sabe que ele está ali, pela terminação verbal, tá? Pela conjugação do verbo. Sinto muito a falta de meus livros. Quem sente muito? Eu. Eu sinto quando a gente conjuga, né? Vamos conjugar o verbo sentir no presente do indicativo? Olha, eu sinto, tu sentes, ele sente. Então, eu sinto. Ele está escondidinho aqui, atrás aqui do verbo sentir, tá? Ou a gente poderia ter dentro de um contexto, tá? Quando a gente não cita dentro da oração, mas mas você sabe que é. Olha esse exemplo aqui. Os agricultores participaram da reunião. Decidiram comprar novos equipamentos. Quem decidiram? A gente sabe que são os agricultores por causa do contexto. Então, aí nós teremos aqui também um sujeito oculto, nesse caso aqui. Um determinado é quando nós temos os verbos com a terminação da terceira pessoa do plural. Eles, tá? Compraram, pegaram, roubaram. E aí você não tem um contexto determinando isso. Por exemplo, roubaram o meu carro. E aí, gente, quem roubou? Alguém roubou. Quando a resposta para a pergunta ao verbo for alguém, então eu sei que é indeterminado. Não sou capaz de determinar, ok?
Então, você precisa aí ficar ligado nisso. Quando não tiver um contexto, né, citando anteriormente, igual aqui no exemplo de cima, olha, os agricultores participaram da reunião. Tá? Quem participaram? Os agricultores. E aqui, decidiram comprar novos equipamentos. Quem decidiram? Os agricultores. Então, aqui, nesse caso, decidiram, está na terceira pessoa do plural, mas ele tem um contexto anterior embasando quem decidiu, tá? Que foram os agricultores. Mas quando aparecer sozinho, olha só, sem referência nenhuma anteriormente, procuraram você ontem à noite. Quem procuraram? Não sei, alguém procurou. Então é indeterminado. Estão pedindo sua presença. Ah, quem estão pedindo? Que é a resposta? Alguém. Desculpa. Então, você tem aí um sujeito indeterminado, tá? E o verbo, quando acompanhado do pronome ser, quando atuado, né, quando está sendo atuando como índice de indeterminação do sujeito, bom, vive-se melhor fora das cidades grandes e precisa-se de novos vendedores. Gente, quem vive melhor fora da cidade grande? Alguém. Algumas pessoas, eu não sei quem. Então, esse vive-se, aí esse se, nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Depois eu vou gravar um videozinho só falando sobre ele, mas nós já comentamos nas nossas aulas, tá? É diferente também, esse índice de indeterminação, da partícula passivadora, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Igual quando eu falo assim, aluga-se casa. Quem é o sujeito? Aí a gente vai falar assim, casa é alugada. Olha, aluga-se casa, casa é alugada. Então, eu tenho aí o meu sujeito que é casa. Agora aqui, precisa-se de novos vendedores. Novos vendedores precisa? Não tem como, né? Não fez sentido. Então, aí a gente sabe que quando não faz sentido, esse ser aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Continuando. E a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ela é formada apenas por predicados. A gente não tem sujeito na oração. Tá? Então, quando que ocorre, gente? Com verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu pouco no último mês de março, anoiteceu rapidamente. Olha os verbos aqui. Choveu, anoiteceu, tá? Nós temos aí. Verbos estar, fazer, haver e ser, quando indicam tempo ou fenômeno da natureza. Tempo decorrido, né? Tempo. Está cedo, faz frio, há meses não vejo sua prima, são 2 horas da tarde, tá? E quando você faz a pergunta para o verbo, quem está? Quem está cedo? Não tem. Então, oração sem sujeito. Faz muito frio na Europa. O que faz muito frio na Europa? Não tem. Entendeu? Então, esses verbos aqui, olha, estar, fazer, haver e ser, quando indicam tempo ou fenômeno da natureza, não tem sujeito, tá? Tempo ou fenômeno da natureza, tá bom? Não vamos confundir, né, com, por exemplo, o verbo estar, que é o verbo estar, se eu colocar assim, Pedro está na sala. Olha, quem está na sala? Pedro. Agora, está cedo. Diferente, né? Isso tem sujeito. Aqui não tem sujeito. Ou vou colocar um melhor para você aqui. Se eu coloco assim, eu cheguei. Não, eu cheguei não. Ele está desde cedo na sala. Quem está desde cedo na sala? Ele. Beleza? Então, a gente tem aí essa construção com o sujeito. Sem sujeito é quando dá uma ideia de tempo, tá bom? Olha, está cedo, está de manhã, está escurecendo, está anoitecendo, enfim. Faz muito frio, etc. Agora, o verbo haver, expressando a existência ou acontecimento, também não vai ter sujeito. O verbo haver não vai ter sujeito, tá bom? Há boas razões para suspeitarmos dele. Cadê o sujeito? Não tem.
Houve vários bate-bocas durante a assembleia. O que houve? Não tem sujeito, tá? Gente, aí vamos estudar, vamos ver agora os tipos de predicado. Se essa parte do sujeito, eu tenho um vídeo explicando direitinho, nós temos no livro. Predicado também, mas nós vamos revisar aqui, tá? O que é predicação? A gente é aquela parte que não tem o sujeito, né? A predicação é a relação que o verbo mantém com o sujeito. O verbo mantém com o sujeito da oração. De acordo com essa relação, há dois grupos, tá? Tem os verbos de ligação, ou que indicam o estado, e os verbos de ação, que são significativos ou nacionais. Os verbos de ligação ou de estado, eles não expressam ações feitas pelo sujeito, tá? Eles vão indicar um atributo, uma característica, um estado emocional, físico do nosso sujeito, tá? Ou seja, eles vão ligar o sujeito à sua característica. A gente já viu isso várias vezes, inclusive a gente já fez até vários exercícios sobre isso, né? Então, olha só, eu sou poeta solitário. Olha o verbo ser aqui, tá? Eu sou. Eu sou o quê? Olha, o poeta solitário, tá? Eu estou ligando aqui, poeta solitário é uma característica do meu sujeito, eu. Minha namorada está atrasada. Quem está atrasado? Minha namorada, aqui, ó. Uma característica da minha namorada, do meu sujeito. Pedro parecia, olha o verbo aqui parecer, feliz em sua nova casa, tá? E assim, todos esses aqui, nós temos aqui exemplos de verbos que estão apenas servindo de ponte entre o sujeito e a característica atribuída a ele, tá? São os verbos de ligação, que nós chamamos aí de estado, que indica estado, tá? Alguns indicam transição, mudança, né? De humor, de personalidade, tá? Por exemplo, nós ficamos alegres. Quer dizer, nós não estávamos alegres, nós ficamos alegres. E os verbos significativos ou de ação nocionais, perdão, eles indicam uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, um desejo, uma atividade mental. Eles vão apresentar transitividade ou não, tá? Aí a gente já vai entrar na parte da transitividade. Transitividade, lembrando então, é aquele movimento que o verbo faz pedindo um complemento, pedindo uma complementação para que ele tenha sentido total, completo, que a informação seja completa ali, de significado, tá? É a necessidade que alguns verbos apresentem de ter outras palavras como complemento. Aí esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivos. E aos que não exigem complemento nós chamamos de intransitivos. Nós já vimos isso, né? Então, olha só, os verbos intransitivos são aqueles que têm significação completa por ele mesmo. O próprio verbo já apresenta toda a informação, tá? Olha só, o rei Hussein da Jordânia morre aos 63 anos. Olha o verbo morrer aqui. Ele necessita de um complemento para que o verbo morre tenha significado completo? Não, nós já falamos sobre isso, né? Quem morre, morre, tá? Diferente de quem compra. Quem compra, compra alguma coisa, tá? Olha só, 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Nessa situação aqui, casam-se. Nós precisamos de complementação verbal? 24 mil pessoas casam-se ao mesmo tempo. Esse casam-se, eu preciso colocar alguma complementação para que ele tenha significação completa ali? Eu estou querendo dizer de sentido, não apenas acrescentar mais uma informação. Eu quero dizer um sentido completo, tá? Você entendeu a mensagem que o verbo trouxe para a oração. Não preciso. Nascem trigêmeos na virada do ano. Olha só, gente, nascem trigêmeos. Quer dizer, trigêmeos nasceram na virada do ano. Olha só, se eu colocasse só isso. Trigêmeos nasceram. Beleza, você entendeu que 3 bebezinhos lindos gerados dentro de uma mesma barriga, com óvulos, como é que se fala? Não sei, placentas separadas ou não, nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, na virada do ano. Tá? Você entendeu? Não precisa de complementação. Tá? Então, aqui, olha. Quem morre, morre, tá? Quem casa, casa.
Quem nasce, nasce. E os verbos transitivos, diferentes dos intransitivos, como eu costumo dizer nas nossas aulas, são aqueles, meus amores, que não gostam de andar sozinhos. Eles pedem um complemento. Eles não têm sentido sozinhos, eles são românticos. Para serem completos, eles precisam da outra metade. Então, mas olha só, o Flamengo venceu o Vasco. Ai, que triste, né? Mas vamos lá. O Flamengo venceu, tá? Olha só, são verbos que necessitam de complementação, pois têm sentido incompleto. O Flamengo venceu o Vasco. O cliente reclama de promoção da BCP. Medida em estudo promete alívio para os estados. Perceba que os 3 verbos utilizados nos exemplos necessitam de complementação, pois quem vence, vence alguém. Quem reclama, reclama de algo. E quem promete, promete algo a alguém. Gente, dependendo do contexto aqui, o verbo vencer não vai precisar de complemento, tá? Por exemplo, aqui, se você me pergunta, quem ganhou o jogo ontem? Né? Se você me pergunta assim, o Flamengo venceu? Aí eu digo, o Flamengo venceu. Aí, beleza. Agora, se eu estou dizendo somente isso, o Flamengo venceu, apesar dos flamenguistas acharem, né, que eles são absolutos, beijos para os nossos flamenguistas de plantão, o verbo necessita de um complemento para que tenha um sentido completo, tá? Quem reclama, reclama de alguma coisa. E quem promete, promete alguma coisa a alguém, tá? Então, nesse sentido, nós temos os verbos transitivos diretos, que não usamos a preposição, tá ok? E o complemento dele nós chamamos de objeto direto, tá? O presidente receberá governadores. Quem recebe, recebe alguma coisa de alguém, tá? Ou quem recebe, recebe alguma coisa somente. Tá? O presidente receberá. Receberá o quê? Governadores, objeto direto. Prefeitura compra. Quem compra, compra alguma coisa. Novos computadores. Então, aqui a gente não tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Tá? Então, nós chamamos de transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto automaticamente será o objeto direto, como nós já vimos em outras aulas. Tá? E o indireto é com a preposição entre o verbo e o complemento, tá? Você não vai direto ao nome do complemento. Você tem uma pedra no meio do caminho. Então, aqui, olha, como diria Carlos Drummond, exige complemento com preposição obrigatória. E o complemento é denominado objeto indireto. Não esquece isso. Se o verbo for transitivo indireto, o seu complemento obrigatoriamente será indireto, tá? Objeto indireto. Se o verbo for transitivo direto, o seu complemento obrigatoriamente será objeto direto, ok? E nós temos aqui, eleitor não obedece à convocação do TRE. Quem não obedece a alguém ou a alguma coisa. Esse a é uma preposição. População ainda acredita nos políticos. Tá bom, vamos lá, sigamos. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa, ok? Então, nós temos aqui a preposição. E nós temos os casos dos verbos transitivos direto e indireto. Olha só, gente. Governador perdoa deputado, traição do passado. Tá? Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Quem doa, doa alguma coisa a alguém. Tá? Quem perdoa, perdoa alguém de alguma coisa. Ok? Então, aqui, ó, o governador perdoou. Perdoou quem? O deputado. De quê? De traição. O empresário doou. Doou o quê? Rendimentos. A quem? A Unicef. Então, nós temos os 2 complementos, tá? Nunca nós teremos 2 complementos da mesma, 2 diretos ou 2 indiretos. Nós teremos, quando a gente tiver 2 complementos, nós teremos 2 complementos direto e indireto, um de cada, tá? Na mesma oração. Tipos de predicado, nós já vimos, tá? Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo como uma palavra principal. O núcleo é a palavra mais importante. Tem um verbo significativo, ou seja, não vai ter verbo de ação. Vai ser um verbo significativo.
Que verbo significativo, gente? Esse é aquele que dá a entender que alguém está fazendo alguma coisa, tá? E o verbo significativo, ele pode ser transitivo direto, pode ser indireto, pode ser direto ou indireto e pode ser intransitivo, tá? Então, vamos ver aqui. O técnico comprou. Olha só. Quem compra, compra alguma coisa, né? Comprou várias bolas. Olha só, quem comprou? O técnico. O técnico é o meu sujeito, predicado. Comprou várias bolas. Qual a palavra mais importante do meu predicado? O verbo. E aqui, ó, nós vimos aqui que o verbo é de ação, não é de ligação. Então, automaticamente, ele será um predicado verbal, tá? Predicado verbal. Gosta, olha aqui, o técnico gosta de bolas novas. Gente, olha que a palavra mais importante. O verbo gostar, predicado verbal. E o técnico prefere melhores condições de trabalho e de aumento de salário. Olha só, quem prefere, prefere alguma coisa. Ele prefere o quê? Melhores condições de trabalho. Então, aqui ele é verbal também, tá? E o técnico viajou, predicado verbal. E o predicado nominal, gente, aquele que apresenta um verbo de ligação. E a palavra mais importante do predicado vai ser um nome, vai ser uma característica atribuída ao sujeito, tá? Então, vamos aqui. Aquele cujo núcleo é um nome predicativo, tá? Nesse tipo de predicado, o verbo não é de significativo e sim de ligação. Serve de elo entre o sujeito e o predicativo. Olha, todos estavam, olha aqui o verbo de ligação. Apressados. E apressados é característica de quem? De todos, tá? E agora, quando a gente tem o verbo nominal, é quando a gente vai ter as duas principais características. A gente vai ter um verbo de ação e uma característica atribuída ao meu sujeito ou uma característica atribuída ao objeto. Tá? Olha só, o juiz julgou o réu culpado. Quem julga, julga alguém. Não é isso? Então, aqui, o verbo julgar é um verbo de ação, tá? Um verbo significativo. E ele julgou quem? O réu. Olha só, o réu é o objeto. Quem é culpado? O réu ou o juiz? O réu. Então, aqui é um predicativo do objeto, uma característica do objeto, e não do juiz, tá? Então, eu tenho aqui um predicativo verbo nominal. Eu tenho uma característica atribuída ao objeto e um verbo significativo, um verbo de ação, ok? Olha, julgou é o verbo significativo e culpado, predicativo do objeto, tá? Isso aqui é bem simples, a gente vai estudar um pouquinho mais no livro, mas presta atenção aqui. Então, os predicativos, gente, são aqueles atributos, as características, a informação, qualidade ou estado, tá bom? Esses são os predicativos. Aí a gente tem o predicativo do sujeito, que é a característica atribuída ao sujeito. E nós temos o predicativo do objeto, que é a característica atribuída ao objeto, tá? Direto ou indireto. E presta bem, atenção, a característica atribuída, que alguém atribui ao objeto, e não a característica que já é dele. Por exemplo, se eu falo que a caixa é quadrada, assim no caso, né? Comprei uma caixa quadrada, tá? Esse quadrada é inerente à caixa, já é dela, tá? Já é dela, ok? Tá? Essa característica já é da caixa. Não fui eu que atribuí, não fui eu que dei essa característica a ela, tá? Então, essas diferenças que a gente vai ver aos poucos nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos aqui, olha, é o termo predicativo do sujeito. É o termo que atribui, ó, atribui características, qualidade ou estado ao sujeito. Sua presença é confortante. Quem é o sujeito, gente? Quem é confortante? Sua presença. Então, aqui, olha, meu sujeito é sua presença, tá? E qual é a característica do meu sujeito? Confortante. Agora aqui, predicativo do objeto. É o termo que atribui características, qualidade ou estado ao objeto, direto ou indireto. A prefeitura conservou a cidade limpa. Gente, limpa é uma
uma característica que foi atribuída à cidade, tá? Não é uma característica já inerente, que nasceu com a cidade. Por exemplo, se falasse a cidade grande, por exemplo, a prefeitura conservou limpa, ó, a prefeitura conservou limpa a cidade grande, tá? Cidade aí grande, não sou eu que atribuí a característica à cidade. É dela, porque ela realmente é grande. Agora, diferente aqui, ó, a prefeitura conservou a cidade limpa. Eu tenho limpa aqui como característica, como objeto, como característica do meu objeto, que foi atribuída a ele, tá? Bem, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar seu livrinho, vocês vão ler lá, predicativo do sujeito e do objeto, página 153, e vocês irão fazer até a página 155. Tirar foto das respostas e postar aqui na classe, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você anota. Semana que vem, na aula Zoom, nós iremos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Grande beijo para vocês e até semana que vem. Bom fim de semana. Bye, bye!